Muito boa tarde, estamos chegando na Primer TV, canal 23 NET São José. Eu sou André Santos e o programa é Faça Acontecer. Se você, assim como eu, também é apaixonado por educação, bem-estar e coaching, seja muito bem-vindo e bem-vinda, este programa também é seu. Estamos também aí pelo site primertv.com.br e também pelo Facebook TV Primer. Hoje então, faltando uma semaninha aí para o Natal, nós temos a presença aqui de Humberto Costa, da Line Instituto. Nós vamos conversar aí um pouquinho sobre coaching, como preparar aí o próximo ano. E também teremos a presença aqui do nosso apresentador do jornal local da Primer TV, Ronaldo Penido. Tudo isso em 1 hora de programa. Hoje estamos aqui com o recordista em participação aqui no programa Faça Acontecer, que é o Humberto Costa. Mas antes de conversarmos aí com o Humberto, alguns recados e aquele básico da Escola Câmara Criativa, lá da cidade de Florianópolis. Então aí continuamos organizando a expedição para o evento que ocorrerá em Minas Gerais no mês de março de 2020. E aí a Luila, o Rad estão aí de portas abertas para poder recebê-lo também, você que gosta de fotografia, a participar dessa grande expedição para o Festival Foto em Pauta, que ocorrerá lá em Minas no mês de março. Agora falta bem pouco tempo mesmo. Além disso, a escola oferece vários cursos. Você aí que sempre teve interesse em realizar um curso na área fotográfica, não pode perder essa oportunidade de realizar agora. A escola está aí com vários cursos abertos de básico até o avançado para os próximos meses, janeiro, fevereiro, março. Então não perca essa grande oportunidade. Além disso, a escola tem um acesso super fácil lá no centro de Florianópolis, bem próximo ao T100 e próximo ao mercado público, e com uma vista que é espetacular aí de toda a cidade, especialmente da área aí da ponta da ilha, ligando também ao continente. Realmente o entardecer é lindíssimo lá daquele local. Agora sim, Humberto, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, né? É isso aí mesmo, eu que agradeço o convite, né? Acho que é a 4ª vez que estou aqui no programa Faça Acontecer, programa que desde o início eu acompanho. Assim, ele é um programa líder de audiência nas tardes aqui na TV Primer, né? E é uma gratificação, eu fico muito feliz em estar aqui, não só pelo teu carinho, né, de sempre me convidar, mas pela a grande repercussão que a gente tem no teu programa. Então, assim, a gente fica muito feliz lá no Instituto e sempre ser convidado, sempre estar participando do programa, dos nossos projetos. Então, a gente agradece muito esse convite. Então, Humberto, vamos aproveitar e já esclarecer, porque aí a Line é nossa parceira e nos comerciais aparece Line Coaching, como foi desde o início. Uhum. E agora tivemos uma mudança no nome, é isso? Isso mesmo, há 3 meses teve essa mudança. A Line continua com Coach, mas o Coach está junto com a Line. Então, assim, não é só mais Coach. Existe consultoria, existe parte educacional. Então, assim, o Coach está junto com a Line. Existe o Coach ainda, mas não é só mais o Coach. Então, por exemplo, eu trabalho com Coach empresarial e também trabalho com consultoria empresarial. Então, você não precisa focar só no Coach, mas pode fazer, às vezes a empresa precisa só de uma consultoria, não precisa de um Coach. Uhum. Então, assim, a gente viu isso no mercado, inovamos em relação a isso, porque a inovação é um dos nossos valores. Então, assim, inovar sempre, a gente viu que o mercado precisava, não só o coach é importante, mas consultoria também. Então, a gente, às vezes, se adapta à empresa para ir mudando tudo que a empresa necessita. Então, um dos nossos valores é a inovação. Além de fé, a gente acredita muito, não fé relacionada à religião, mas fé, a gente acredita muito no nosso trabalho. Então, a gente, quando tem algum projeto, a gente entra firme no projeto e acredita no projeto e vai junto com o empresário, com a pessoa.
Então, isso é muito, muito importante para a gente. E coerência também, coerência no nosso trabalho. A gente não só fala, a gente faz o que a gente fala. Porque a gente vê muita gente aí que só fala, mas não faz. Mas a gente tem coerência no que faz. Então, isso é importante também. E, não menos importante, é a supervisão. A gente supervisiona todos os nossos clientes, desde o início até o final, até o pós. Então, assim, a gente vê com o andamento. Então, a gente tem esses valores que é importante para a nossa empresa. Assim. Então, lá no Instituto Grande Florianópolis, eu tenho um parceiro sócio que é o Thiago Cruz, que a gente trabalha em conjunto. Então, aqui toda a Grande Florianópolis, São José, Palhoça, Floripa. E a gente usa esses valores como princípios para a gente trabalhar dentro da Grande Florianópolis. Thiago Cruz, que também já esteve aqui presente, fica aí o nosso grande abraço, Thiago. E, Humberto, então essa mudança de nome é até por uma ampliação, é isso? Isso, uma ampliação. A Line Instituto hoje trabalha em mais de 23 estados. Então, assim, quase todo o Brasil. Então, assim, o foco, a missão, o propósito da Line é transformar a economia do Brasil com o verdadeiro empreendedorismo. Então, assim, ela já conquistou várias regiões, vários estados do Brasil e agora quer conquistar todos. Então, mês passado, teve até uma convenção de novos licenciados aqui em Florianópolis, em Jurerê Internacional. Então, assim, sempre a Line está inovando. E começou pelo nome também. Então, a Line está no mercado há mais de 10 anos. Então, assim, a gente tem vários cases de sucesso. Eu estou na Line há 2 anos. Então, assim, 2 anos. Eu comecei estudando na Line, na verdade, porque tem a parte de estudo, e eu me apaixonei pelo meu trabalho. Então, assim, eu sou de Araranguá, do sul do estado, e eu vi um vídeo do Clailton, que é o CEO da Line Coach, e quando eu vi, quem viu, na verdade, nem fui eu, foi minha mãe que viu. E daí ela disse, não, Beto, esse negócio é para ti. E eu fui seguindo, assim, sabe? E entrei no Impulsão Profissional, que é um programa da Line, onde você pode trabalhar dentro da Line, empreender dentro da Line. E eu comecei a gostar muito do empresarial. Então, eu comecei minha carreira em Araranguá e fui seguindo os passos que o Clailton ia falando dentro da Impulsão Profissional. E foi dando super certo. Eu comecei tendo cliente lá, tive ótimos resultados. E depois eu vim aqui para Florianópolis. Eu vim para Florianópolis, que já faz 1 ano e meio que estou em Florianópolis, na Grande Florianópolis. E hoje eu tenho uma empresa, né, que era uma das minhas visões de futuro, sempre quis ter, só que faltava um empurrãozinho, às vezes faltava... eu vim de família de funcionário público, então, assim, eu tinha mente para eu ser funcionário público, então, assim, e eu sou uma pessoa muito executora, eu gosto de estar fazendo as coisas, e a Line apareceu na minha vida numa hora certa, e eu consegui desenvolver. Hoje eu tenho grandes cases, grandes clientes dentro da Grande Florianópolis, isso é super importante e eu me orgulho muito disso. Mal sabia a tua mãe que estava te mandando para cá, né? Verdade, eu tive, ainda bem que ela viu, assim, a minha mãe, ela viu na internet, no YouTube, foi no YouTube, ela viu, me mostrou e eu fui pesquisando sobre a Line, porque a gente fica um pouco com ponto de interrogação, né? Sim. Pô, será que isso é sério? Será que não é sério? E realmente era sério, assim, então eu fui fazendo todos os passos, todos os processos, todas as ferramentas que a Line dá e realmente dá resultado. Quando tu acredita no teu trabalho, tu acredita no projeto, as pessoas realmente acontecem. Inclusive, estamos acompanhando aí algumas fotos de alguns momentos, né, Humberto? Esse é o Mindset Leader. O Mindset Leader é um programa que a gente faz com empresários. Aí foi aí é o nosso primeiro café de negócios. Aí foi onde saiu o Empório Floripa. O Empório Floripa é onde a gente faz o nosso coquetel de negócios. Então, tudo tem uma história, né? Então, isso é muito legal, muito interessante, porque a gente vê que isso tudo são conexões que a gente faz, né? Exato. Então, assim, o coquetel de negócios é uma coisa que a gente já fez 10 coquetéis de negócios. A gente já atingiu mais de 300 empresários. 300 empresários estiveram no coquetel de negócios. A gente começou em janeiro do ano passado, esse projeto. Então, assim, e desse 300, a gente teve vários cases, teve cliente que fechou com a gente, que virou cliente, teve outros clientes que se encontraram lá no network e hoje são parceiros, são sócios.
Então, inclusive é o caso do nosso programa com Grãos do Brasil, que nos conhecemos lá no Coquetel de Negócios, né? Eu nem sabia desse case, mas agora já estou sabendo aqui, então... Ó, o Humberto também que conheci lá no Coquetel de Negócios, verdade. Né, Eu coloquei no Instagram, né, no Facebook, uma coisa assim, e o pessoal do Empório foi algo relacionado a isso, né? E eu quero agradecer muito também a parceria com o Empório Floripa. O Empório Floripa, eles iniciaram como clientes e viraram hoje parceiros nossos. Então, assim, a gente faz já... A gente teve agora em novembro o último coquetel, então foi um sucesso, assim, todos os coquetéis que a gente faz é sucesso. Então, assim, porque rola muito network, o empresário gosta de falar do teu negócio, gosta de dizer como nasceu o seu negócio. Então, isso é muito, muito, muito legal lá que a gente faz. E também tem vinho, né? Então, quem não gosta de vinho? Então, assim, você está lá, você não está só trabalhando, você está lá também uma hora que está todo mundo lá e todo mundo está no mesmo barco, né? Que é empreender. E a gente sabe que no Brasil não é fácil. Então, principalmente no final do ano, que às vezes tem que pagar 13º e tem mais custos aí para empresário no final do ano, sempre dá aquele susto, né? Então, aproveitando aí que estamos nos aproximando ao final do ano, Beto, quais são as dicas assim que você daria? Acredito que algumas dicas importantes aí na área financeira também, né? Sim, eu acho importantíssimo. Eu estava num cliente semana retrasada que ele não gosta de usar agenda. Assim. Eu acho importante, assim, é uma ferramenta que todo mundo, não só empresário, qualquer pessoa tem que ter uma agenda. Hoje o Google dá uma agenda de graça para ti, tu não precisa pagar. Exato. Tu está na era digital, tu usa, sabe? Tu tem ele de graça, usa essa ferramenta. Nem que tu coloque lá de manhã tomar café, à tarde, meio-dia almoçar, e colocar os seus compromissos que tu vai fazer. Vou trabalhar à tarde, coloca as tuas tarefas também, o que tu vai fazer durante o dia, pagar conta, pagar boleto. Tem que pagar, infelizmente tu tem que pagar boleto, mas não paga atrasado, sabe? Porque daí tu tem juros, e isso no final, se tu calcular nos 12 meses os juros que tu gasta, esses meses que tu não paga o boleto direito, tu vai ver que tu poderia fazer uma viagem, às vezes até, ou gastar com uma outra coisa importante. Então, assim, a dica que eu dou é escreva tudo numa agenda, coloca tuas... Ou primeiro, faz a tua visão de futuro, escreve o que tu quer para 2020. Tudo que tu quer para 2020. Eu quero um emprego novo, eu quero viajar, eu quero mudar de casa, e escreve tudo que tu quer. E esse é o momento, né? Não é esperar ali dia 31, dia 1º, já começa agora, Faz né? um planejamento agora, nesse momento. Então, assim, você que está fazendo o Faça Acontecer, faz agora, inicia agora que dá certo, tá? Então, assim, coloca todas as suas visões e depois coloca em quais meses você vai realizar essas visões. É muito importante tu colocar, por exemplo, quero comprar uma casa, vamos dizer. Como é que tu vai chegar? Tem que colocar alvos para chegar nesse objetivo. Os alvos são, preciso trabalhar tantas horas, ou preciso ter 2 empregos. Como é que eu vou conseguir chegar para comprar a minha casa? Ou quer viajar, que é uma coisa mais simples, no final do ano, quero tirar 5 dias de férias. Então, assim, planejando, tu consegue fazer tudo. Isso é muito importante, que a gente vê isso nas empresas. A gente vê a empresa que dá certo e a empresa que não dá certo. A empresa que tem planejamento, que tem tudo na parte financeira, marketing, venda, sistema, gamificação, ela está bem no mercado. Isso com a vida pessoal também, assim, tu tem que se cuidar, porque também tu tem que cuidar da tua vida pessoal. Tu tem que ter uma agenda, tu tem que ter um planejamento, tu tem que saber dividir as tarefas, os seus compromissos. Então essa é uma dica muito importante que... Isso levando para o lado pessoal, Humberto, é muito importante a agenda, né? Geralmente as pessoas se esquecem de compromissos, ou agora no final do ano que temos aí muitos compromissos, confraternizações, as pessoas acabam se esquecendo até porque não anotam, né? Então é claro que muitas vezes vão se esquecer, porque a correria do dia a dia, são muitas informações cada vez mais, né? É isso mesmo, e assim, hoje em dia a gente está na era digital. Então assim, na era digital, tu tem muita informação. Toda hora tem informação, tá no teu celular, tem o WhatsApp, Exato. Aí tem o Instagram, tem o Facebook, aí tem trabalho, alguém que trabalha, não sei. Então, assim, tem muita informação em todo momento. Se não tem uma agenda, a gente vê muita gente, mas o Google Agenda, às vezes tem gente que não gosta. Tem a de papel, então, faz uma de papel. Exato. Não tem problema. Mas eu já vi muita gente passando do papel para o digital. É possível, mas é disciplina, força de vontade, tu querer mudar. É assim, não, eu tenho que mudar. Se não botar isso na tua mente, tu não vai mudar.
E é uma coisa fácil de fazer, né? Ou até mesmo a de papel também é bem válida, né? Eu falo porque eu gosto de usar de Tu papel. gosta de papel? Ah, tá. Porque eu acabo depois me lembrando com mais facilidade também o que eu escrevi, né? Então, eu comecei, isso vai muito... assim, eu também, antes eu não usava nada, assim, eu fui mudando com o tempo. Então, assim, eu comecei com o papel. Mas depois que eu vi o digital, hoje eu não consigo nem livro, para mim tem que ser digital. Então, assim, até o digital para mim é melhor. Então, eu consegui mudar, fazer essa mudança. Eu não preciso mais do papel para ler. Eu gosto muito de escrever. Então, assim, por exemplo, estou numa reunião de trabalho, eu escrevo tudo para depois colocar no digital, no computador ou no Trello. O Trello é uma outra ferramenta, né? Que é importantíssimo, que a gente pode conversar outro dia também, que é algo que para a gestão de empresas importantíssimo. Assim. Tu coloca todo o teu projeto lá dentro do Trello, que é uma ferramenta para projetos, que a gente utiliza bastante. Então, a pessoa que tem uma empresa, uma pequena empresa que está meio perdida, quais são os passos que ela pode tomar? A Line ajuda nisso? A Line ajuda muito nisso. Primeira coisa, a gente faz um diagnóstico empresarial, né, para saber como está a empresa. Este diagnóstico empresarial, a gente vê qual fase está a empresa, se ela está na infância, na adolescência ou na maturidade. Mas resumindo, na infância é quando a empresa não tem ferramentas para utilizar para o crescimento. Então, assim, na infância ela ainda é um bebê, né? Ela não utiliza as ferramentas. E o dono depende muito do dono. Já na adolescência é quando a empresa já tem ferramentas, mas ainda depende um pouco do dono. E na maturidade, quando a empresa não precisa mais do dono. Então ela anda sozinha, assim, com todas as ferramentas. A gente faz diagnóstico e vê qual fase que ela está. Geralmente, assim, muitos empresários ainda estão na infância. Então, assim, a gente coloca, por exemplo, eu gosto muito de já iniciar na parte financeira, ver como é que está a saúde da empresa, que é importante para o funcionamento da empresa. Então, assim, a gente faz um demonstrativo de resultado de exercício e vê como é que ela está na parte de faturamento, como é que está a parte de custo fixo, quanto ela gasta com ela. Muito importante, que eu vou falar agora, ter um Prolabore. Então, assim, tem gente que nem sabe o que é Prolabore, tu acredita, André? Empresário não Empresário que é Prolabore. Então, assim, ter um Prolabore o quanto tem um custo pessoal. É de 5 mil, é de 4 mil que tem por mês, mas, assim, não sangra a empresa totalmente, entendeu? Então, é importantíssimo tu ter um Prolabore para também não acabar com a empresa, né? Certo, Humberto. A sensação é que o tempo passa muito rápido e já estamos quase terminando o primeiro bloco, então eu gostaria que você deixasse aí, aproveitando que estamos há somente uma semana do Natal, então deixa aí uma mensagem ao nosso telespectador, nossa telespectadora, com relação especialmente a isso, a crescimento e desenvolvimento pessoal, coaching. Então, assim, o que eu vou aconselhar, assim, eu aconselho um ano incrível para 2020. Vai ser um ano incrível, tenho certeza disso. Estejam preparados. Planejamento é importantíssimo para qualquer pessoa, tanto para pessoal e tanto para empresarial. Tu tem que ter um planejamento, tenha uma agenda, tenha os teus alvos que tu quer atingir para o ano que vem. Faça um plano trimestral, semestral, anual. Tenha um plano, porque senão tu vai viver na estratégia dos outros. Você tem que ter uma estratégia sua. Então, assim, cuide-se, tenha uma agenda, e eu quero desejar um Feliz Natal, né, para todos que estão assistindo, que vão assistir. Quero desejar um Feliz Ano Novo e com muita, muita luz para todos, e dinheiro também, que é bom, né? Importante, né? É importante. Né? Muito bem, Humberto. Quero agradecer também a sua presença, aí todo o apoio durante este ano de 2019 da Line, toda a parceria que fizemos, né, durante esse ano. Espero que em 2020 a gente possa continuar essa parceria, que é tão importante para o nosso programa, que uma das áreas aí é justamente o coaching, né? E a Line Instituto tem isso muito claro, tem uma visão muito real do que é ser, né, e trabalhar com o coaching. Tanto é que eu fiz curso com vocês agora durante o ano de 2019, gostei muito, super recomendo. Então espero que essa parceria continue. Em forma de agradecimento aí por todas essas participações suas aqui no nosso programa. Nós que agradecemos, assim, é muito importante. Foi a repercussão, como eu te falei, foi muito gratificante ver a repercussão desses 4 programas que a gente, até na minha cidade, Araranguá, que as pessoas viram lá, tu acredita? Então, assim... no sul do estado. No sul do estado, Então, assim,
pelo YouTube, né, pelo Facebook. Isso. Então, isso é muito, muito gratificante. Então, eu quero agradecer e eu quero estar o ano que vem de novo, hein? Estará, já fica o convite, tá bem? 2020. Nós vamos agora ao intervalo. Antes do intervalo, eu tenho um recadinho. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer, o nosso programa é uma produção independente. Por isso, estamos contando com a sua colaboração e contribuição. Está aparecendo aí na sua tela o nosso site da Vaquinha Virtual. Colabore também para que nós possamos continuar com o programa, fazendo sempre acontecer na área da educação, bem-estar e coaching. Qual é o seu tempo de exposição? Tão importante quanto o tempo, talvez seja medir a luz de cada momento. Perceber a luz é um dom, porque é com ela que se escreve a vida. Basta deixar a luz entrar. Aos poucos, você percebe seu papel. E cada um de nós tem um papel diferente, uma sensibilidade diferente, mas o mesmo propósito. Não importa se uns estão mais avançados do que outros, até porque alguns nem começaram a expor o seu tempo ainda. O caminho é um só, de aprendizagem. Aprender a encarar desafios, a superar os medos, aprender que a felicidade é uma questão de foco e que, independente do tempo de exposição, a sua luz foi eternizada. Câmara Criativa, Escola de Fotografia. Já estamos de volta aqui no programa Faça Acontecer, agora com o nosso outro convidado. E já quero aproveitar e dar as boas-vindas a Ronaldo Penido. Ronaldo, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde, André, boa tarde a todos. Agradeço aí pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a nossa trajetória. Pois é, com essa voz já podemos imaginar, né, que é o nosso apresentador aqui do Jornal Local, certo, Ronaldo? É verdade, estamos juntos aí há 6 meses desenvolvendo esse trabalho aqui na Premier TV. E é um trabalho que surgiu diante da necessidade de nós mostrarmos as notícias aqui da nossa região, de ampliarmos o espaço para o jornalismo na programação da Premier TV. E assim, eu fico muito feliz desse projeto estar dando certo, da gente receber o reconhecimento das pessoas, as pessoas que mandam mensagens, mandam sugestão de pauta também para a gente nas redes sociais, e isso é muito importante. Ah, então tem essa interação também pelas redes sociais. A gente tem também essa interação, as pessoas participam através do Facebook aqui da Premier TV, no meu Facebook pessoal também, as pessoas mandam mensagem, eu estou lá no Instagram, sou bem presente nas redes sociais, não dá para a gente fugir, né? Não dá para a gente fugir porque as redes sociais cada vez mais fazem parte da nossa vida e elas acabam também divulgando o nosso trabalho, né? É importante isso, elas acabam alavancando o nosso trabalho. Tudo é complementação, né? É verdade, é verdade. Um canal complementa o outro, né? É verdade. E nós estamos também no YouTube, no canal no YouTube daqui da Premier TV, onde a gente divulga também, né? Todas as edições do nosso jornal vão lá para o YouTube e isso é muito importante também.
Então, antes de falarmos sobre o Jornal Local, Ronaldo, como começou a sua história aí? E sabemos aí pelo seu sotaque que você não é daqui, né? Eu vou acabar revelando a minha idade aqui, né? Pois é, gente. Então, eu comecei a trabalhar em rádio quando eu tinha 16 anos e surgiu uma oportunidade, na época eu ainda estava fazendo ensino médio. E até é engraçado, porque quando a gente começa a entrar na adolescência, nossa voz começa a mudar. E, no meu caso, as pessoas começaram a reconhecer: nossa, você tem a voz de locutor, parece dublagem de filme. E isso sempre me deixou muito intrigado, porque minha família queria outros rumos para a minha vida profissional. A minha mãe, os meus familiares me direcionavam para outro rumo, e eu nunca imaginei que eu fosse fazer comunicação, porque eu tinha que vencer a timidez. Era um problema também que eu tinha que vencer, essa questão da timidez, lá no ensino médio. Mas aí surgiu uma oportunidade numa rádio lá no Rio de Janeiro, e aí eu já revelo para todos também que eu sou carioca. Surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa rádio, e de manhã eu fazia o 2º grau, eu cursava o 3º ano do ensino médio, e à tarde eu trabalhava na rádio, apresentava um programa chamado Espaço Jovem. Olha que bacana. Era um programa de músicas, participações, brincadeiras, oferecimentos, e ali foi o começo de tudo. E aí, legal que na rádio a timidez ela fica um tanto escondida, né? Fica um tanto escondida, né? Na rádio não tem ninguém vendo a gente, né? E depois a gente começa a ganhar um pouco mais de prática e vai desenvolvendo, né? Eu fiz alguns cursos de locução, alguns cursos de oratória, e fui desenvolvendo essa questão. E fora os eventos também, né? A rádio, ela te permite ter uma vida social assim bem intensa. Você começa a participar de eventos, começa a ser convidado para shows, e isso acaba dando uma movimentada. Então imagina, para um garoto, né, vamos dizer assim, de 16 anos, e ter essa mudança, né, na minha vida, foi realmente uma fase marcante. E assim, o curioso, que eu sou tão apaixonado por rádio, acabei tomando esse gostinho pela profissão, né? Depois eu cursei jornalismo, né? E comecei a trabalhar em televisão também, ainda muito novo. Mas assim, eu sou tão apaixonado por rádio que uma vez surgiu uma oportunidade e eu fui trabalhar numa emissora no interior, numa cidade do interior do Rio de Janeiro, e eu não conhecia ninguém na cidade, não tinha nenhum amigo nem nada. Eu morei durante 3 meses dentro de um estúdio de rádio. Foi uma experiência assim, bem interessante. Eu fiquei durante 3 meses morando ali naquele estúdio que foi desativado. Obviamente era um estúdio antigo, mas no meio de LPs, no meio de fitas cassetes, equipamentos antigos de rádio. Então foi bem interessante ali aquela experiência. Mas foi um começo, né? Tudo na vida da gente tem um começo, e fui muito feliz nesse período que eu trabalhei em Angra dos Reis, uma cidade linda, lá no litoral do Rio de Janeiro, e foi uma experiência, assim, sensacional. Inclusive, nós temos um pequeno vídeo que nós vamos ver, Ronaldo, e é lá da TV Angra, né? 2002. Exatamente. Vamos assistir e depois comentamos. Vamos lá. Pescadores continuam em ritmo de obras. Fim do racionamento. Angrenses falam o que pensam do período em que foram obrigados a economizar energia. A maioria diz que vai continuar economizando, agora por livre e espontânea vontade. Espetáculos teatrais agitam o fim de semana no Teatro Câmara Torres. Hoje é sexta-feira, dia 1º de março. Está no ar o Jornal Local. Boa noite. Amanhã acontece no Yacht Clube Aquidaban a final do circuito angrense de vôlei de areia feminino. Os jogos terão início a partir das 9 horas da manhã. No domingo tem futebol society e capoeira na Caputera. Lá os eventos também iniciam às 9 da manhã. Hoje, sábado e domingo, será apresentado no Teatro Câmara Torres o espetáculo Zero de Conduta.
A peça reúne atores da nova geração da televisão. Então, Ronaldo, olha só quantos anos, hein? Que legal, 18 anos se passaram, né? A voz não mudou muita coisa, mas os cabelos... Quanta diferença, Quanta né? diferença. Quanta diferença. Isso foi em 2001, foi a primeira vez que apresentei um jornal. Eu obviamente estava um pouco nervoso, né? Não parece. Não parece, né? Eu encarei assim super bem. Nessa época aí, nesse dia, foi o primeiro jornal que eu apresentei. Também se chamava Jornal Local. Olha Inclusive, eu até trouxe a ideia, esse jornal não está mais no ar, né? Eu trouxe a ideia de trazer esse jornal para cá, para a Premier TV. Era jornal local e apresentava as notícias de Angra dos Reis e todo o litoral do Rio de Janeiro. E, na época, eu fazia reportagem. Nesse dia, o apresentador do jornal faltou. Foi o meu primeiro dia apresentando o jornal. Eu estava um pouco nervoso ali. E o editor-chefe falou, Ronaldo, hoje está na tua mão. Você vai apresentar o jornal. E ali eu fiz a apresentação do jornal. Todos disseram que eu me saí bem, né? Mas eu cheguei em casa e assisti depois, vi e revi esse vídeo e sempre com aquele senso crítico, não, preciso melhorar isso, melhorar aquilo, né? Mas foi uma experiência, serviu de aprendizado e ali eu tive a certeza que era realmente isso que eu queria para a minha vida. Falei, não, estou conseguindo driblar essa questão da timidez e eu vou fazer jornalismo. E ali eu fiz jornalismo e já estou aí nessa trajetória toda aí há 18 anos. Que bacana. Nós vamos ver um trechinho também das eleições de 2008, lá no Rio de Janeiro também, você fazendo uma reportagem. Exatamente, para a TV HIT, Rede Internacional de Televisão. O domingo chuvoso e de mar agitado foi o cenário para os cariocas escolherem um novo prefeito e os seus 50 vereadores. De acordo com dados do IBGE, o Rio de Janeiro tem cerca de 6 milhões e 100 mil habitantes e 4 milhões e meio de eleitores. A cidade vive um fenômeno, pois cresce em direção à Zona Oeste. Segundo especialistas, a região foi decisiva nestas eleições, concentrando 35% do eleitorado. São as regiões que têm um maior peso eleitoral. No entanto, não tem a maior voz política, né? Então, mas né, no momento das eleições isso fica claro, né? Ou seja, os candidatos precisam né, encaminhar suas propostas para as populações, né, para o eleitor que vive nessas localidades. As eleições deste domingo ajudaram a... E aí, Ronaldo, como foi essa experiência? Essa experiência também foi bem bacana. Eu era correspondente do Rio de Janeiro de um telejornal que passava na rede. Então eu mandava a matéria pronta lá no Rio de Janeiro, já editada, depois o pessoal só colocava os caracteres ali. Os nomes, né, dos entrevistados, o nome ali do repórter, das pessoas que participam dessa matéria. E foi também uma experiência bem legal, porque eu tinha que fazer a cobertura das eleições que tinham acontecido no dia anterior. E por uma questão de logística, no dia anterior a gente não teve equipe, não teve ninguém trabalhando na emissora, porque a eleição aconteceu num domingo. E é uma grande preocupação, André, no jornalismo, é com relação às imagens. Toda matéria, no rádio é muito fácil, você escreve o texto, vai lá e fala. Consegue uma boa entrevista, vai lá e está tudo pronto. Mas na TV a gente precisa das imagens para cobrir ali aquilo que a gente está falando. Exato. E como é que eu ia fazer uma reportagem se eu não tinha ali a entrevista com os candidatos que passaram para o segundo turno na eleição e não tinha as imagens do domingo? E ali foi o quebra-cabeça onde eu direcionei a minha matéria dessa forma. E ficou bem legal, e depois eu recebi até elogios lá da direção da emissora pela criatividade de mostrar um outro panorama das eleições no Rio de Janeiro, naquele ano de 2008. Um ângulo diferente, né? Um ângulo diferente, que muitos criaram uma expectativa, inclusive com relação aos institutos de pesquisa, que foram surpreendidos pelo fator da cidade ter se expandido em direção a uma outra região. Essa região, a Zona Oeste do Rio de Janeiro, teve um fator assim determinante, foi um fator determinante para decidir aquela eleição naquele ano, o resultado da eleição. Que bacana. Muito legal, né? E, Ronaldo, atualmente o jornalismo aí vem sofrendo várias mudanças também, de acordo até a evolução que nós temos, né? Com a internet, o meio de informação hoje ele é muito rápido. E o que o jornalismo tem aí a acrescentar nessa mudança, ou o que as redes sociais acrescentam ao jornalismo, né? Porque hoje é assim, todos se sentem repórteres, né? Exatamente, você chegou num ponto que eu queria falar, porque antigamente o processo de comunicação ele era muito mais fácil.
Nós, a imprensa, nós direcionávamos a nossa mensagem, nós somos os emissores e temos os receptores daquela mensagem. Ponto. Hoje não. Hoje, como você falou, todo mundo se sente repórter. A vizinha do bairro que quer ser a primeira a divulgar uma notícia, até as pessoas mesmo ficam ansiosas para divulgar. Recentemente nós tivemos o fato da morte do Gugu, né? E isso gerou um conflito de informações. Eu vi vários artistas compartilhando fake news naquele momento em que ele ainda estava internado. Então, é uma grande responsabilidade do jornalista, né? Nós somos formadores de opinião, então nós devemos ter esse cuidado com as fake news. E outra coisa que eu gostaria de ressaltar, o André, é claro que o jornalismo diminuiu bastante o número de postos de trabalho por conta da tecnologia, da internet, mas é importante a gente ressaltar não só essa preocupação com as fake news, mas também essa questão da profissionalização, a precarização da profissão de jornalista. Recentemente foi derrubada a exigência do diploma e agora, recentemente, o governo tirou também a exigência do registro profissional para exercer a profissão de jornalista. Então, isso acaba sendo muito ruim para a profissão. Então, são questões que dariam outro programa para a gente falar, para a gente conversar sobre isso. Ou seja, na prática, qualquer pessoa pode assumir uma bancada, então. Exatamente. Isso abre precedentes para botar qualquer pessoa para estar ali apresentando um jornal ou escrevendo um artigo no jornal impresso. Se bem que o jornal impresso está acabando, mas qualquer pessoa está escrevendo conteúdo, às vezes sem a mínima responsabilidade ou simplesmente com viés político, ideológico, simplesmente sem seguir a questão da ética, né? Porque aqui na Premier TV a gente é apartidário. O nosso jornalismo aqui é focado em informar. Então, o nosso jornal local, muitas vezes eu não comento a notícia. Eu dou a notícia ali, sou eu quem escrevo e deixo para o telespectador poder pensar, tire você mesmo as suas próprias conclusões. Sim. Grande desafio. É um grande desafio. E o trabalho de produção do jornal não é fácil. Tem gente que pensa que é só chegar lá na TV às 5 da tarde e apresentar o jornal. Não, o nosso trabalho começa muito tempo antes, bem mais cedo, de manhã. E eu já estou produzindo o jornal, buscando notícias, falando com as fontes. Eu faço toda a produção, essa questão aí das matérias, do texto. Então, realmente, desde cedo a gente já está produzindo já o nosso jornal local. Até porque com essa velocidade das informações, eu imagino que também a quantidade de notícias é muito grande, né? E aí você tem que fazer essa seleção, né? Exatamente, a gente tem que filtrar. Então, normalmente eu pego e qual é a notícia do dia? Quais são os assuntos mais importantes? Antes de colocar uma pauta no jornal, eu penso, será que isso vai ter importância? Será que vai ter relevância para quem está me assistindo? Será que as pessoas querem saber disso? Então eu coloco. Agora, de repente, essa informação não é de interesse público, as pessoas não vão se interessar por esse assunto. Então, eu filtro e não coloco. Então, tem esse tipo de trabalho. E, às vezes, por volta de 3 horas da tarde, eu já estou com o jornal praticamente pronto e aí acontece um acidente, acontece uma operação da polícia, algum fato inédito que eu preciso colocar. Se for de muita importância, eu coloco na edição daquele dia. Se puder esperar, eu coloco na edição do dia seguinte. Mas, assim, sempre fazendo esse filtro e aí usando de bom senso também. Certo. Nós vamos continuar, Ronaldo, esse bate-papo logo após o intervalo, mas antes eu tenho aí um recadinho. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer, o nosso programa é uma produção independente. Por isso, estamos contando com a sua colaboração e contribuição. Está aparecendo aí na sua tela o nosso site da Vaquinha Virtual. Colabore também para que nós possamos continuar com o programa, fazendo sempre acontecer na área da educação, bem-estar e coaching.
Quando foi a última vez que você pôs a cabeça no travesseiro sem se preocupar com os salários, empréstimos ou com falta de tempo? Já que nada funciona sem a sua presença na empresa. Milhares de negócios fracassam porque muitos empresários não percebem o óbvio. Não é preciso reinventar a roda. As mais bem-sucedidas empresas do mundo seguem uma fórmula e a Line Coaching tem a expertise e a metodologia para aplicá-la em seu negócio. Nossa estratégia o ajudará a criar uma previsão financeira para o ano, compará-la aos seus resultados reais e mostrar-lhe que medidas você pode tomar para melhorar sua vida financeira. Vamos lhe ajudar a aumentar a produtividade de sua equipe e criar um modelo de negócio que funcione como uma franquia. Tudo com o apoio e a supervisão de um coach certificado, que levará as melhores soluções para o seu negócio em apenas 3 meses e com garantia de risco zero. Line Coaching. Acesse agora mesmo o site e aprenda a fazer sua empresa trabalhar para você. Já estamos de volta, programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching aqui. Estamos aqui nesse bate-papo super agradável com o apresentador do jornal local aqui da Premier TV, Ronaldo. E Ronaldo, conta um pouquinho então aí sobre, um pouco mais, né, sobre o jornal local. Você disse que está há 6 meses aqui no ar. Exatamente, 6 meses aqui no ar pela Premier TV. E como eu falei no bloco anterior, esse jornal local, essa ideia do nome, foi do primeiro jornal que eu apresentei na televisão há 18 anos atrás, numa emissora que não existe mais, né? E o intuito é de fazer jornalismo, né? De trazer informação para o espectador aqui da Premier TV, da pessoa poder sintonizar, criar o hábito. Televisão é hábito. As pessoas terem o hábito de todos os dias assistirem ali no final da tarde o nosso jornal. E se pararmos para pensar, o horário que nós vamos ao ar é o horário que as pessoas já saíram do trabalho, as pessoas estão chegando em casa, estão em busca de informação e nós somos o primeiro telejornal local aqui de Florianópolis e região a entrar no ar, ou seja, nós chegamos primeiro em relação às demais emissoras, em relação à concorrência. Então, foi tudo pensado estrategicamente para que a gente possa levar a informação ao espectador aqui da Premier TV. E é tudo feito com muito carinho. A nossa equipe é uma equipe que se dedica muito na produção desse jornal. E tem um outro detalhe bem importante, né? Porque a transmissão não é somente pelo canal 23 da NET, né? Exatamente. É também pelo Facebook. Pelo Facebook. Pelo inclusive eu compartilho também todos os dias ali no Facebook, né? Claro, quando eu termino o jornal, aí depois eu vou lá para o Facebook e dou uma analisada, vejo a repercussão e depois compartilho também nas minhas redes sociais. É igual que o nosso programa fazemos a mesma coisa. Exatamente, a gente tem que fazer acontecer, não é mesmo? Fazer acontecer, isso. Verdade. Então, para que o nosso telespectador e telespectadora possa conhecer um pouquinho mais, nós vamos ver a chamada de abertura do jornal, pode ser? Exatamente, pode ser, vamos lá. Governo paga hoje primeira parcela do 13º salário aos servidores do Estado. Incêndio destrói fábrica de móveis em Florianópolis. Santa Catarina é o estado com maior número de mortes em acidentes de trânsito. E o Jornal Local desta quarta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, uma ótima noite e até amanhã às 5h40 da tarde, aqui na Premier TV. Quando toca essa musiquinha já cria aquela expectativa. E você sabe que uma curiosidade do jornalismo, e eu vou falar aqui de primeira mão, normalmente a cabeça do jornal, que os apresentadores estão fazendo a manchete, normalmente é gravada. Porque quando são 2 apresentadores, corre-se um risco de errar, ou mesmo sendo um apresentador somente, corre o risco dele errar e ficar feio. E aqui a gente faz ao vivo,
Como diria lá o outro, quem sabe faz ao vivo. Citando o Faustão, né? Exatamente. Citando o Faustão, a gente faz ao vivo aqui a cabeça do jornal, com todas as manchetes, e dá aquele friozinho na barriga, claro, porque se errar logo ali na entrada, você fica com aquela preocupação. Mas é bom, é um friozinho na barriga que te motiva, te deixa assim, com aquela adrenalina mil, né? E a vontade, a cada dia mais, de se superar e de fazer um trabalho cada vez melhor. E ao vivo é inevitável, né? Tudo pode acontecer. Já aconteceu de eu vir trabalhar meio gripado e dar pigarro, né? Dar aquela pigarreada. Já aconteceu de acontecer alguma coisa no estúdio e eu querer rir, obviamente, porque a gente está aqui apresentando o jornal, mas a gente percebe tudo que está acontecendo à nossa volta. Sim. E ali já aconteceu de alguém deixar cair alguma coisa ou falar uma situação engraçada. Então, são coisas que acontecem. A televisão, como é feita ao vivo, a gente nunca pode prever o que vai acontecer. Então, é sempre uma surpresa, sempre tem uma surpresa. Mas a emoção é diferente, né? Eu digo porque o nosso programa, alguns são ao vivo, outros gravados. E quando é ao vivo, a emoção ela é diferente. Parece que a gente quer fazer com todo aquele cuidado, né? Exatamente, para não errar. Mas às vezes é inevitável. É um trabalho em equipe. Já teve um dia que eu vim trabalhar e eu não estava bem, eu não estava muito legal nesse dia. Eu vim trabalhar me sentindo muito mal e eu levei ali como se nada tivesse acontecendo. Aí depois, quando chegou no último bloco, quando terminou, eu falei, graças a Deus, deu tudo certo, correu tudo bem, tudo tranquilo. Às vezes acontecem, né? Nós somos seres humanos, então tem dia que você está feliz, tem dia que você está triste, tem dia que está preocupado com as contas para pagar, brigou com a esposa, mas enfim, você tem que manter o foco. Então, uma coisa que eu trago do rádio é que, independente do que aconteça, eu chego no trabalho e eu tento me desligar ao máximo. Eu tento deixar os problemas lá do lado de fora para não influenciar. Mas, às vezes, é inevitável. No rádio, uma coisa que eu aprendi é que pode o mundo estar desabando, você tem que manter sempre o sorriso no rosto. Então, é claro, vai dar uma notícia triste, aí você se contém. Mas, no rádio, você aprende muito isso e trabalha muito isso. Exercita muito essa coisa. Então, eu trago isso para a TV também. E ali, no jornal local, a gente vai crescendo a cada dia, a gente vai aprendendo juntos, né? Depois do jornal, a gente sempre troca uma ideia ali com a equipe para ver o que está dando certo, o que precisa mudar, o que a gente pode melhorar. O objetivo é fazer o melhor e se superar cada dia. Até porque esse tipo de trabalho é doação, né, Ronaldo? A gente tem que realmente se entregar, se doar, porque senão não acontece, né? A gente não faz acontecer. Exatamente. É 10% de inspiração e 90% de transpiração. É bem isso. E outro detalhe que você mencionou aqui, que eu quero aproveitar e dizer que realmente aqui na emissora nós temos uma equipe que é muito boa, né? Espetacular, eu diria, e que fazem realmente com que os programas aconteçam, né? É verdade, a nossa equipe aqui da TV é sensacional. A galera bem solícita, o pessoal que não tem tempo ruim, eles botam a mão na massa mesmo e trabalham, arregaçam as mangas para trabalhar, realmente. Então, de parabéns aí a toda a equipe da Premier TV, aí o Samuel que está ali na câmera, o Jefferson que está lá dentro na edição, Daniel, a Nina, enfim, toda a equipe está de parabéns. Verdade, estendo aí também as homenagens aqui do Ronaldo. Ronaldo, e aí agora nós vamos partir também para o Ronaldo mais o lado aí, não tão profissional, mas um apaixonado pela família, né? É verdade, eu sou um cara bastante família. Como eu cheguei do Rio de Janeiro, foi tudo assim muito rápido, eu sempre tive uma ligação muito forte com a minha família, né? Eu perdi meu pai muito cedo, vítima de um acidente, e isso fez com que a nossa família se tornasse muito unida. Marcou, é uma coisa que a gente fica realmente... demora para superar, né, para processar isso, e isso uniu bastante a nossa família. E quando eu vim para cá, para Florianópolis, eu tinha vindo primeiro passar férias e fiz planos de voltar. Não, um dia eu vou voltar, a cidade aqui é bem aconchegante, bem acolhedora, parece o Rio de Janeiro, né? Só que assim, sem aquela agitação toda do Rio de Janeiro. E aí um dia eu decidi fazer uma experiência e vim para cá. E nisso que eu vim para cá, o que aconteceu? Eu vim sozinho, minha família viria também depois, minha mãe, meu irmão,
Sendo que eu comecei a trabalhar numa rádio aqui de Florianópolis. Então, em 15 dias, eu comecei a trabalhar na rádio e aí fui tocando minha vida, fui me adaptando à cidade, fui fazendo amizades aqui e logo, em seguida, passado um tempo, eu conheci a minha esposa, a Dayana, que com certeza está nos assistindo. Isso aí foi lá no Rio, numa rádio que eu trabalhei lá no Rio, Rádio Relógio Federal. Aí, ensaio de Natal da minha pequena. Olha só. Essa é a Isabelinha. Ela está com quase 2 anos. Faz 2 anos agora em fevereiro. Foi o primeiro Natal dela, a gente fez esse ensaio de Natal. Já fizeram desse ano também? Desse ano ainda não. Desse ano ficou meio que atrasado. Por conta de agenda, espaço na agenda. E assim, foi curioso, porque eu sou muito família. Isso aí foi na homenagem que a gente recebeu na Câmara de Vereadores de São José. Eu, a Isabelinha, a Dayana e a Dayaninha. E foi curioso assim, o fato de como eu conheci a minha esposa. Eu fui contratar um seguro para o meu carro. E acabei conhecendo ali, a gente começou a conversar e tudo, e trocar as informações que precisavam relacionadas ao seguro. E aí eu chamei ela para jantar, né? Eu convidei ela para jantar e a gente iniciou um relacionamento. E já estamos juntos há quase 3 anos e o fruto do nosso relacionamento ali é a Isabelinha. Olha só, claro que esse jantar foi sem nenhuma intenção, sem né? Sem nenhuma intenção. E aí acabou acontecendo essa linda história. Que bacana. Então aqui na região da Grande Florianópolis, há quanto tempo, Ronaldo? Eu tô há 3 anos já aqui em Florianópolis. 3 anos um pouco mais. Vai para 4 anos agora em 2020. E desde que eu cheguei aqui em Florianópolis, eu não parei de trabalhar, é incrível, eu não consegui viajar ainda para o Rio, não consegui voltar para o Rio para visitar minha família. Então, normalmente, eles que vêm, quando tiram férias, eles que vêm me visitar. Que bacana isso, né? É, bacana. Bacana que eu estou trabalhando, né? Que eu estou produzindo bastante coisa, assim, e foram muitas mudanças, assim, num curto espaço de tempo, mas eu me sinto um privilegiado. Agradeço a Deus todos os dias pela vida que eu tenho, pela família que eu construí aqui, por tudo que está sendo construído, por esse trabalho. A gente está encerrando agora 2019. E uma das minhas metas, André, até ouvi no bloco anterior o nosso amigo falando sobre as metas, né? E uma das minhas metas para esse ano de 2019 era voltar a trabalhar em TV. Olha só. Eu coloquei isso na minha agenda, era voltar a trabalhar em TV. Mas como assim? Eu cheguei numa cidade diferente, não conheço muitas pessoas, o meu círculo de amizades é um pouco curto, né? Poucas pessoas que eu conheço, mas eu coloquei como meta voltar a trabalhar em TV. E cheguei aqui na Premier TV, conversei com a direção e surgiu essa oportunidade aí. Então eu me sinto assim, um agraciado, um privilegiado. E aí é mostrar na prática a importância de realmente a gente colocar, né, fazer o planejamento e fazer acontecer. Exatamente. Porque a partir do momento que a gente coloca, tem uma ferramenta que a gente utiliza também no coaching, em treinamento, que é o quadro dos sonhos, né? Exatamente. Quando a gente elabora esse quadro dos sonhos, ele se realiza. Exatamente. Primeiro a gente imagina na nossa cabeça. Isso. Né? Tudo começa aqui, na nossa cabeça. Onde você quer chegar? Onde você pensa estar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, a 5 anos. Então, faça um planejamento. Exato. A curto, a médio e a longo prazo. E ali as coisas vão acontecer. Eu acredito muito nisso, né? Que as coisas vão acontecer, mas tudo passa pelo planejamento. A minha mulher está estudando também um pouquinho dessa área de coach e ela sempre cobra bastante, né? Então, o que você pode fazer para mudar, para, de repente, sair de uma situação adversa. Né? E isso serve para todas as áreas da nossa vida. De repente, a pessoa passa por algum tipo de dificuldade e algum sonho que não se concretiza, mas a gente precisa, sim, estabelecer metas, precisa, sim, fazer planejamento. Tudo passa pelo planejamento. Pelo planejamento, exatamente. Verdade. Ronaldo, e os trabalhos que você tem realizado são todos na área aí relacionados ao jornalismo? Sim, nesse período eu nunca me vi fazendo outra coisa. Eu comecei a trabalhar em rádio com 16 anos, aos 19 eu já comecei a trabalhar em TV, primeiro fazendo locução de uma emissora lá no Sul Fluminense também. Depois eu fui para a TV Angra, onde eu comecei a apresentar jornal, fazer reportagem, e aí a faculdade veio depois, eu me formei em jornalismo depois. E nesse período eu me ausentei dos meios de comunicação por um curto espaço de tempo. Fiz figuração em novela,
Trabalhei um Olha tempo só. como fazendo figuração, mas não era a minha praia, não imaginei seguir carreira nesse meio artístico. E fiz fotos também como modelo fotográfico, mas também não era para mim. Eu me vejo, eu me realizo no jornalismo. É no jornalismo, é na comunicação, na rádio, mexendo ali nos botões, botando música. Usando a voz. Usando a voz, sim, como instrumento de trabalho. Eu me sinto, assim, realizado nisso. E na parte escrita também. Às vezes, até a gente que trabalha com isso, a gente se questiona, né? Será que a minha locução está legal? As pessoas, às vezes, associam que o locutor, que o profissional imposta a voz. Gente, a nossa voz não é impostada. Você pode perceber que fora do ar é da mesma maneira, sim, é igual. Sim. É um timbre de voz assim um pouco diferenciado, é um dom, talvez, né? Mas, então a gente fica com essa preocupação. Eu, antes de começar o jornal, sempre pergunto para a produção, aqui a gola da camisa, o terno está direitinho? Às vezes passa despercebido, já apresentei o jornal uma vez, a gola da camisa estava meio para fora. Às vezes acontece esse tipo de coisa que passa despercebido. Aqui mas... também acontece. Exatamente, são coisas que acontecem na TV, né? Mas eu me sinto realizado assim. E às vezes eu me pergunto, onde eu me destaco mais? Escrevendo. Onde eu me realizo mais? Escrevendo ou falando, apresentando? E um dia eu fiz essa reflexão, eu cheguei à conclusão que eu me sinto realizado fazendo as duas coisas. Então, aqui hoje no Jornal Local, eu sou editor, eu sou apresentador. Eu não consigo imaginar ler um texto escrito por outra pessoa. Olha só. É interessante. E eu fico, quando eu estou escrevendo, eu fico ali refletindo, não está legal, eu vou corrigir, sempre com muito perfeccionismo, procurando escrever da melhor forma, da maneira mais simplificada para que as pessoas possam entender. Tanto a edição como a apresentação, né? Exatamente, eu me sinto realizado tanto escrevendo quanto falando e apresentando. Aproveitando então o gancho, Ronaldo, eu vou fazer aqui uma pequena propaganda dos meus livros. Já que estamos chegando no Natal, né? Eu sempre digo que o livro é um presente que está sempre presente. É verdade. Então aí nós temos o livro Escutatória, que são algumas dicas de como escutar mais e melhor. Este livro que eu escrevi lá em 2017, então apresenta aí algumas dicas de como escutar as vozes, a voz do tempo, a voz da experiência, a voz interior. Então é o que nós devemos escutar, né? Depois nós temos também o Relatos de um Garoto de Luxo, da Prostituição Uma Nova Vida. Este livro que foi escrito aí com relatos de uma pessoa que chegou até mim por meio do livro anterior, do Escutatória. Então aqui ele disse, André, eu sei que teremos um livro sem julgamentos, então escrevi aí parte da história de vida e que relata aí a prostituição masculina, que é pouco até esclarecida, né? Então ele está em forma de autoajuda. E por último, Educação e Terapias em Ação, técnicas e relatos de experiências. Aqui eu escrevi com outros autores, organizei esse livro. Então aí nós temos algumas técnicas, eu escrevi sobre barras de axis, outros autores também escreveram sobre outras técnicas. Então é um presente que está sempre presente, fica a dica. Quem já tem, um ótimo presente é livro, sempre vai ser útil para alguém. Todas as semanas, isso que eu acho bacana, que eu sempre recebo um feedback e fico feliz de falar, que bom que serviu, né, também para outras pessoas. É verdade, livro é um presente que as pessoas devem se permitir mais, né? Exato. Não só como presentear, como também praticar a leitura. Eu particularmente adoro ler, tem muitos livros lá em casa também, lá no apartamento, sou apaixonado por leitura. Ultimamente não tenho colocado muito em dia, porque ou eu estou trabalhando ou eu estou em casa cuidando da pequena também, ajudando ali nos cuidados de casa. Mas sempre quando eu tenho um tempinho, eu tiro ali no horário do almoço para estar lendo, e é muito importante mesmo. Bacana, Ronaldo. Quero agradecer a sua presença aqui no programa Faça Acontecer. Nós vamos terminar rapidinho, porque já está no horário do Jornal Local, então o Ronaldo vai correr aqui para o estúdio. Exatamente. Aqui dentro mesmo, separado, para poder apresentar o jornal. Fica aí o agradecimento e o convite para que participe mais vezes. Valeu, André. Eu que agradeço aí pela oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre o jornalismo, o nosso desafio diário de produzir o conteúdo aqui para o espectador de Santa Catarina, e essa oportunidade de
falar um pouquinho também sobre o meu trabalho e para as pessoas conhecerem um pouquinho também o Ronaldo por trás das câmeras, nos bastidores e o Ronaldo mais família. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Exatamente, gratidão. Fica também o agradecimento ao Sebastião da Cruz, nosso grande artista lá de Santo Amaro da Imperatriz. Ele quem pinta as telas aqui que compõem o nosso cenário e que fazem parte aí do acervo Santo Amaro Antiga. São fotos que ele pinta através de... são telas que ele pinta através de fotos antigas. Então quem quiser conhecer também é só entrar em contato. Sebastião já está preparando aí as telas para o nosso novo cenário de 2020. Sebastião, fica um grande abraço. Um grande abraço a você também. Na próxima semana teremos um especial de Natal. Teremos muita música, você não pode perder. Estaremos dia 25, dia de Natal, passaremos a tarde aqui juntos. Grande abraço.